Fala pessoal, nesta aula aqui eu vou mostrar para vocês que quando a gente toma todo o contexto gráfico, porque o contexto gráfico nada mais é do que uma junção de coisas. Então quando a gente soma todas essas coisas, digamos assim, a gente acaba tendo um entendimento melhor da leitura do preço, correto? Porque a gente precisa, sim, entender o que é um alvo, o que é uma defesa, o que é uma estrutura gráfica, para aí sim fazer boas operações. E se você entender a essência que eu quero trazer aqui nesta aula, se você entender isso, a sua leitura gráfica vai melhorar muito. Porque você vai trabalhar com muito mais razão. Beleza? Então, vamos lá. Alvos do preço e o contexto gráfico. O preço é composto estruturalmente por regiões em movimentação, onde podemos dividir em três partes. Quais são elas? Temos aqui liquidez, alvo secundário, que nada mais é as defesas da lógica do preço, e alvos primários, que é as regiões de topo e fundo. Aqui na liquidez, as velas formam a liquidez, o pavio, formando um caminho a ser percorrido até as demais regiões, alvos secundários e primários. Entendam, pessoal, que toda vela que nasce e forma um pavio, ela dá o quê? Um indício para nós que a próxima vela pode ir buscar aquele pavio, correto? Por isso que é muito arriscado a gente pegar uma operação de continuidade quando temos um preço fechado, porque literalmente o gráfico nos mostra que não tem mais interesse em dar sua continuidade. Isso quer dizer uma regra? Quer dizer que nunca vai dar continuidade? Não. Porém, a maior probabilidade é que sim, que o preço vá reverter. Entenda que a liquidez, ela vai abrindo o caminho, certo? Ela vai abrindo aqui, o caminho para o preço, indo buscar suas liquidez até chegar numa defesa ou num topo e fundo, correto? Por isso que é muito também arriscado pegar uma operação de reversão quando a vela faz isso aqui, deixa um pavio muito extenso. Por mais que esteja rejeitando uma defesa e por aí vai. Porque ela pode sim vir buscar este pavio para depois querer reverter. Correto? Já aqui no alvo secundário, que é as defesas da lógica do preço, o que acontece? As defesas servem para barrar ou impulsionar o preço para o alvo principal. Entendam, pessoal, que se a liquidez abre um caminho, a defesa, ela tá ali. Imagina que fosse um muro, correto? E se o preço, ele barra nesse muro, a tendência é sim, reverter. Agora, se ele passa direto, a tendência é dar a sua continuidade. Simples assim, correto? Entenda que toda defesa é um imã. Tanto alvo secundário, alvo primário, até mesmo a liquidez, mas vamos focar aqui nos alvos secundário e primário, são imãs do preço. O preço tende a buscar essa região. Quando chega nessa região, tem uma reação, correto? Tanto na parte das defesas como na parte de topos e fundos. O preço trabalha assim. Ele busca suas liquidez em direção às defesas para ter uma reação numa defesa para ir mostrar para nós se ele vai ter uma impulsão ou se ele vai então barrar ali o preço. Correto? E por fim, temos o alvo primário. O
que é regiões de topos e fundos, correto? O preço, ele sempre vai buscar essas regiões, sempre vai buscar essas regiões. Ele precisa passar pelas defesas para buscar topos e fundos. É simples assim, correto? Lógico, no gráfico existe muitas defesas, muitas regiões, onde acaba se tornando mais complicado. Mas esta é a ideia geral, certo? E por que o alvo secundário e alvo primário são ímãs do preço? Simples. Tanto fundo e topo e defesas da lógica do preço são regiões onde estão posicionados compradores e vendedores. Tem ali, digamos, um grande fluxo de posicionamento vendedor e comprador. Por isso que quando o preço toca numa nova posição, dependendo de como o cenário está, como ela rejeita e tudo mais, ela pode sim reverter, porque é uma região que está posicionado compradores, correto? A mesma coisa numa nova posição de venda, está posicionado ali vendedores. A mesma coisa o alvo primário, que também temos posicionamento tanto da compra e da venda. Beleza? E por que que aqui é um alvo primário e aqui não? Pelo motivo que topos e fundos formam a estrutura gráfica. Então temos topos e fundos formando estruturas gráficas, alvos primários. E temos alvos secundários, defesas da lógica do preço, que elas estão dentro das estruturas gráficas. Beleza? O preço forma também as estruturas gráficas, tendenciais e laterais. E cada estrutura buscamos ter comportamento diferente. Então, pessoal, se a gente sabe que os alvos de topo e fundo são eles que formam as estruturas, a gente sempre tem que buscar ir a favor desta estrutura. Correto? Aqui, ó, nós temos nitidamente uma estrutura de baixa. Aqui uma estrutura de alta. E aqui uma estrutura lateral. Correto? Sendo assim, sabemos que numa estrutura de baixa, damos prioridade para a venda. Numa estrutura de alta, damos prioridade para a compra. E numa estrutura lateral, como ou quando a gente dá prioridade? No seu topo e fundo. Porque numa estrutura lateral, nós sabemos que busca topo e fundo. Sendo assim, se tiver uma rejeição numa defesa no meio do canal, a tendência é o quê? Se está numa estrutura lateral, a gente sabe que busca topo e fundo, fica arriscado em querer pegar uma venda, caso a compra venha e trave aqui. Fica arriscado pegar essa venda porque a gente sabe que o preço, numa estrutura lateral, ele busca prioritariamente topo e fundo, beleza? Então, pessoal, é dessa forma que a gente tem que fazer a leitura das estruturas. Por quê? Vamos lá. Se aqui numa estrutura de baixa, a gente observa que rompeu o domínio, né? Rompeu o domínio. Rompeu aqui o domínio. Beleza, temos liquidez para ser buscada. Temos aqui um alvo, um objetivo. Veio a próxima vela. Vamos supor que aqui não seja um comando. Rejeitou o fundo. Rejeitou nova posição, que é uma vela de força. Temos sim leitura de venda.
ok? Vamos supor que aqui, ó, esta vela aqui, ela não deu alvo, porque essa aqui já tocou, beleza? Mas vamos supor que ela não tocou ainda. Ó, deixa eu apagar aqui. É isso aqui. Ela não tocou. Vamos botar aqui uma velinha. Temos aqui uma leitura de terceira para buscar este alvo aqui. Espera tocar lá. Tudo isso porque a gente sabe que estamos numa estrutura de baixa. A mesma coisa vai ser na estrutura de alta. A mesma coisa. A gente percebe que está numa estrutura de alta. Estamos observando aqui defesas gráficas. Temos aqui uma vela de força. Certo? Temos aqui uma vela de força. Rejeitou na vela de força, só por isso já temos uma leitura de compra. Porque a gente sabe que a compra está rompendo os seus objetivos, querendo buscar outros objetivos mais além. Correto? Então as defesas vão sempre ser mais fortes nas suas perspectivas estruturas. Ok? E já numa região lateral, pessoal, como a gente sabe que busca topo e fundo, as defesas no meio do canal tendem a não respeitar bem. Por quê? Como que é topo e fundo que forma a estrutura, a porcentagem de simplesmente o preço vir aqui, rejeitar aqui nova posição, comando e etc. e logo em seguida entrar, compra novamente. A gente faz uma venda aqui, acreditando em entrar a venda. De repente, entra, compra novamente, buscando aqui este topo. É muito grande. Por isso que fica muito perigoso pegar operações de rejeição no meio do canal em estruturas de alta. Correto? O que seria interessante? Estrutura de alta não, estrutura lateral. O que seria interessante? Vamos supor. Vem aqui a compra, faz isso, rejeita. Não faz nada, aí a próxima entra aqui, entra novamente. Temos leitura de terceira para vir buscar este topo aqui, com certeza. Aí você vai, aguarda, não tem confiança, aguarda e faz isso aqui. Leitura de compra para vir buscar o topo. Simples assim. Resumindo, quando você observa uma estrutura, você vai ter que criar convicções que o preço está indo buscar determinada região. Para isso, ele precisa fazer o quê? Conexões, rejeições, tanto nas defesas, nos lotes e etc. É desta forma que você vai observando o preço e entendendo para onde ele pode ir, ok? Eu fiz aqui uma pequena estrutura aonde vou tentar ser o mais claro possível. Vamos lá. Temos aqui um topo, correto? Esse topo, ele é o alvo da compra. Então, aqui, ó, é tudo alvo comprador. Temos um fundo, que é um alvo da venda. Tudo isso aqui é o alvo vendedor. Porém, após o seu rompimento, a gente tem aqui, ó, o rompimento da venda. Então, aqui acaba se transformando num alvo da compra, correto? Se porventura ele faz isso daqui, isso aqui se transforma num alvo vendedor, correto? Aqui, novamente, o alvo da compra. E caso ele rompa, temos aqui o alvo da venda. Vai ser sempre assim, beleza? Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui este topo, correto? A compra
não conseguiu romper este topo aqui, beleza? Entrando à venda. Qual é o objetivo da venda? Vim buscar este fundo aqui, ok? Ela vem buscar este fundo aqui, ó. Veio buscar este fundo. E o que aconteceu? Ela rompeu este fundo. Então, se ela rompe um fundo, é porque ela tem o objetivo de buscar outro fundo. Então, vamos pôr aqui um fundo aqui, ó. Ela veio aqui buscar este fundo. Ok. Veio buscar este fundo e entrou compra novamente. Beleza? Porque a venda já fez o seu objetivo. Buscou este fundo aqui. Agora, qual é o objetivo da compra? Ir buscar um topo. E para ir buscar este topo, ela tem que passar o quê? Por uma região rompida, do qual, quando temos uma região do qual foi rompida, se transforma num domínio do rompimento. No caso aqui, no domínio vendedor. Então, para esta vela aqui, para este preço, vir buscar este alvo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vir se conectar nesta compra, correto? Passar pelas defesas para aí sim buscar o alvo. Chegando aqui, vai ter dois caminhos. Ou então ele vai reverter, ou então ele vai romper, correto? A partir do momento que ele fez o seu objetivo de romper este topo, correto? Pode acontecer sim, de entrar a compra, se conectar novamente e buscar algum alvo, ou então o preço dar continuidade no seu movimento. Dar continuidade no seu movimento. Beleza? E a gente sabe que no meio do caminho tem o quê? As defesas. O que a gente tem aqui? Vamos supor. Ó, temos aqui domínio total da venda. Temos aqui limite tipo 1. Temos a nova posição. E a gente precisa entender essas regiões, correto? Por quê? Olha só aqui, vou dar este exemplo. Temos aqui o limite tipo 1, correto? Entrou esta compra aqui, não chegou a romper. Por que não entrou venda? Correto? Simplesmente porque não tinha força o suficiente para entrar venda e entrou compra. Ah, e por que não deu continuidade? Por que não fez aqui uma próxima vela de compradora? Porque ela já deu alvo neste topo. Ela passou por este objetivo, esta defesa, certo? Para ir de encontro com essa região. Ela, na verdade, ela passou por essa defesa para ir de encontro neste objetivo, certo? O preço sempre vai ser assim, pessoal, sempre mesmo. A mesma coisa aqui, ó. Temos aqui esta compra. Então aqui a gente tem essa região e temos aqui também nova posição, limite tipo 1 e por aí vai, correto? Vela de força e por aí vai. Todas as defesas do qual a gente aprendeu no treinamento. Então, o que acontece? Ó, se o preço vem aqui, toca lá e faz isso, qual é a leitura que a gente tem? A compra não tem força de se conectar nessas regiões e nem fazer os seus rompimentos. Ela não conseguiu romper uma vela de força, não conseguiu se conectar num lote, não conseguiu se conectar na nova posição. Correto? Com isso, muita leitura aqui de venda. Entendam que o objetivo desta compra aqui, é ir buscar este topo. Porém, as defesas aqui barraram esta compra.
Isso quer dizer que ela não vai buscar, que ela não tem o objetivo de buscar lá? Não, quer dizer que não vai ser agora. Pode ser que simplesmente entre esta venda e logo em seguida entra a compra buscando o objetivo. Correto? Então, pessoal, é dessa forma que a gente sempre vai tentar buscar fazer a leitura do preço, que nada mais é do que as junções entre liquidez, defesa primária e defesa secundária. Vou dar um exemplo aqui novamente. A gente tem aqui limite por 1, que é uma defesa, nova posição, que é outra defesa. O que essa compra fez? Ela rompeu toda essa região, por mais que fez a sua rejeição aqui, a compra demonstrou interesse até lá em cima. Sendo assim, tendo aqui esta liquidez para ser buscada. Buscando essa liquidez, temos o interesse primário, que é vir buscar este topo aqui, certo? Tanto que buscou este topo, aí sim entrou a venda. Beleza? Porque, pessoal, o preço sempre tem um objetivo, e este objetivo é buscar seus alvos, porém os alvos são contextuais. Exemplo, o alvo do preço é tudo aquilo que ele tem por objetivo de se conectar ou romper. E o que seria isso, se conectar ou romper? Simples. Ó, então, temos aqui um alvo, alvo. Isso aqui é um alvo, correto? Alvo. E assim vai, pessoal. Toda vez que o preço ele rompe a região, ele fez o seu objetivo, correto? Se ele se conectou nesta outra região aqui, ó, vamos supor, ele rompe aqui, vai lá, faz isso. Beleza, a compra fez esse objetivo. Se a venda se conecta nesta venda aqui, é porque ela tem o objetivo de chegar no seu fundo. E para chegar no seu fundo, ela tem que passar pelas defesas. Correto? Vai ser sempre assim, tanto as defesas primárias como as secundárias. Tudo é alvo. Porém, a gente trata as defesas da lógica do preço como barreiras para ir buscar as defesas de topo e fundo. Beleza? E outro detalhe interessante, pessoal, é o seguinte. Alvos são topos e fundos, contendo liquidez ou não. Porém, topos e fundos com liquidez em aberto tendem a ser mais efetivos. E o pavio da própria vela do mesmo movimento também são alvos. É aquilo que eu já disse. Esse paviozinho aqui é um alvo, que a compra tende a buscar. Alvo que é da venda, alvo da venda. Beleza. O que acontece? Percebam que aqui temos uma liquidez que tende a ser buscada, correto? Ela está em aberto? Não, porque aqui a gente tem esse comando que oculta esta liquidez aqui, ok? Mas ainda assim, esta região aqui é um alvo, tá? É um alvo, a gente não pode deixar de dizer isto. É uma região que é um alvo, por mais que a liquidez esteja oculta. O que acontece? Se aqui, ó, a gente tem um paviozinho, esta liquidez não está mais oculta, ok? Então, se a compra vem, ó, a compra vai lá, rompe, beleza. Não precisa nem romper, pode só ou rejeita, mas quer dizer que ela conecta novamente. Se ela se conectou, é porque a venda agora está buscando seu alvo de fundo. E para chegar aqui, neste alvo aqui, ela tem que passar pelas defesas do gráfico, correto? Que é novas posições, limite tipo 1, limite tipo 2, comandos e por aí vai. Então ela pode vir aqui, ó, rejeita,
entra a compra. E entra venda, vai entrando venda para ir buscar aquele alvo ali. No momento que ela faz isso, aí sim, ela liquidou este pavio. Ela fez o seu objetivo. Beleza? O preço, pessoal, é assim que ele trabalha, é assim que ele se movimenta. Agora vamos para um próximo print. Aqui neste print, eu vou destrinchar este cenário. Primeiramente, precisamos identificar os alvos do preço. Alvo primário, topo e fundo. Aqui então, aqui é um alvo. Deixa eu botar em branco. Alvo, alvo, alvo. Tudo isso aqui, pessoal, é o alvo do preço. Tudo isso aqui. Entende? Ó, aqui fez um fundo, um topo. Tudo isso aqui é alvo. Ok? Quais as defesas que a gente tem? Os alvos secundários. Porque nada mais é. Topo e fundo é um alvo também. Ok? Só porque a gente faz essa diferenciação para não ficar tão complicado assim. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, nova posição, vela de força, nova posição, limite de pum, beleza? Nova posição, limite pum, nova posição. Tudo isso aqui, ó, são defesas. Ó, nova posição, limite pum. Aqui, nova posição, que também é um topo. Ok? E lógico, pessoal, os pavis também, né? Ó, isso aqui é um alvo, alvo. Tudo isso aqui é alvo, ó. Esses pavizinhos são tudo alvo, tanto na compra como na venda. Na compra na sua parte superior e na venda na parte inferior, beleza? Então vamos lá. Temos aqui o nosso primeiro alvo de fundo. Esta venda veio e já buscou ela. Entrando, compra. Entrou a compra e o que a compra faz? Ela quer buscar um topo, correto? E qual foi a primeira defesa que ela deu de cara, de encontro? Temos aqui este fundo. Temos aqui, ó, este fundo, correto? E também uma defesa, que é o quê? Uma vela de força, porque rompeu esta estrutura aqui. Sendo assim, fez aqui uma indecisão, correto? Fez essa indecisão e entrou venda. Esta venda, a partir do momento que ela não consegue vir buscar este topo, ela vai o quê? Vai buscar um fundo, né? A compra não conseguiu buscar o topo, entrou venda, em buscar este fundo aqui. Beleza, rejeitou aqui na nossa defesa, correto? Mas perceba que o cenário não está propício, tá assim, ó. Entende, ó? Tá assim, ok. Mas por quê? Poderia entrar compra aqui já de cara? Poderia. Mas por que não entrou? Olha o pavio. Olha o pavio extenso que ela deixou. Então veio buscar aqui esse pavio. Tanto que buscou o pavio. Tá numa região aqui compradora. Entrou compra. Esta próxima compra, ela já subiu e já buscou esta região aqui, ó. Tudo isso aqui. Temos aqui ações da venda. Correto? E entrou venda. Entrou venda novamente, e o objetivo, se a gente for parar para analisar, deste contexto gráfico, né, até aqui, está demonstrando meio que uma região lateral. Ainda não temos nada muito claro, beleza? Entrou aqui a venda, ok. Então aqui, ó, temos um alvo também. Isso aqui já o próximo alvo da venda. Não chegou a tocar no alvo da venda. Por quê? Porque temos regiões passadas. Aqui ainda continua sendo uma defesa. Beleza? Tendo essa defesa aqui, travou na defesa, entrou compra e veio buscar agora aqui. Ah, mas a compra não tocou. Não importa. A venda tocou. A venda tocou e já sentiu esta região.
Sentindo a região, entrou a venda novamente para buscar um fundo, correto? Se conectou aqui nesta região, neste lote, se conectando no lote. Aqui tínhamos uma possível leitura de compra para pegar nesta vela aqui? Sim, mas perceba, olha de onde é que ela está vindo. Numa região vendedora, então fica arriscado, ok? E o pavio também muito extenso. Beleza, entrou a venda, entrou a próxima venda, ok? Buscando esta região. Tanto que buscou essa região, fez uma indecisão com simetrias de pavio, entrou compra novamente. Então, perante este cenário, a gente entende que, opa, ele quer buscar este topo aqui, correto? O que a gente precisa? Identificar as defesas que vai ajudar na impulsão do movimento. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Temos aqui, entrou essa compra, entrou a compra aqui novamente. Temos aqui uma leitura de terceira? Com certeza. Mas o melhor ponto é aqui. Dentro deste, eu estava presente aqui quando eu vi este cenário e eu percebi exatamente isso. Eu pegaria só se for aqui e foi o que aconteceu. Certo? Por que que ela reverteu? Porque temos aqui, ó, esta defesa. Rejeitou na defesa, entrou venda. A próxima vela que aconteceu, rejeitou aqui uma nova posição e rejeitou esta vela de força. É uma vela de força, porque esta vela aqui rompeu a indecisão, sendo assim uma vela de força. Então, rejeitou essas duas regiões, entrou compra, fazendo o quê? Para buscar o topo, correto? Então, pessoal, o preço ele trabalha sempre assim, sempre vai trabalhar assim, tá? Entendam que aqui ele fez, ó, fez aqui esta impulsão, aí fez essa correção para fazer uma impulsão novamente, né? Para vir buscar este topo. Já neste cenário aqui, perceba que aqui, ó, tudo isso aqui é um alvo do preço, correto? E dentro desse alvo temos aqui nova posição, vela de força, comando e por aí vai. O preço veio de encontro nessa região e reverteu. Quando ele reverte, o que acontece? Ele gera para nós as nossas defesas da lógica do preço, que é o quê? Limite tipo 1, temos aqui nova posição, que é um comando. Temos aqui uma vela de força, tanto que reverteu o preço, ela saiu desta região. Aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, na vela de força é uma região onde o preço pode segurar. De fato, foi o que aconteceu. Tocou no pavio da vela de força. Por que é a vela de força? Porque esta vela aqui rompeu, ó, esta estrutura. Então, é uma vela de força. E ainda assim deu continuidade, correto? Que é muito mais forte. Então, o preço tocou nela, entrou uma pequena venda. Esta venda rejeitou aqui o quê? Order block e o limite PUM, correto? Fazendo com que entrasse a compra para vir de encontro no seu objetivo. Beleza? Entrou compra, deu continuidade, e essa continuidade, o que aconteceu? Rejeitou aqui no limite PUM, que também é uma vela de força. Entrou a venda rejeitou novamente nova posição, e logo em seguida entrou a compra para vir buscar o seu objetivo. Percebam que é claro que ele está fazendo isso aqui, ó, para ir buscar o seu objetivo. Temos aqui uma impulsão, né? Correção, impulsão, correção novamente e impulsão para buscar o seu objetivo. Tanto que aqui a gente sabe que é um domínio total da venda. A compra tocou no pavio, reverteu. A venda rejeitou este comando, que é uma nova posição também, correto? E entrou compra para ir buscar outro objetivo, certo? E outro detalhe, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, eu botei uma defesa, correto?
Se o preço vem e toca nela e não entra a venda, entra a compra, esta velhinha aqui é uma impulsão do movimento. Tá impulsionando, porque toda defesa, quando tem a sua rejeição, ela tem por obrigação reverter o preço, correto? Então, quando ele rompe, temos ali uma impulsão do movimento. A mesma coisa acontece se ele faz isso. Ele toca aqui, rejeita, e a próxima vela faz isso aqui, ó. Por mais que seja uma indecisão, esta velinha também é uma impulsão, porque ela não reverteu. Então, por isso que muitas vezes acontece aqui, ó. Aí vai lá, busca a região, aí depois reverte. Correto? Então, dentro do cenário de indecisão, vamos ter ali a indecisão e a fraqueza do movimento, ok? Que isso eu vou passar em outra aula na pasta leitura de velas e feeling de mercado, beleza? Então, pessoal, agora eu vou pegar algumas operações baseado, tentar buscar o máximo assim dentro de um contexto de estrutura, de alvo e por aí vai, beleza? Agora, aqui no gráfico, vamos tentar buscar algumas operações com essa ideia do alvo, correto? Então vamos lá. Vou tentar aqui fazer sem corte. Eu acho que fica melhor. Pode ficar um pouco longo? Pode. Mas eu acho que fica melhor. Ó. Aqui, vamos supor. O preço, ele veio de encontro a este alvo. Já fez uma fraqueza aqui na venda, certo? Iniciou esse comando. E o que? Temos este alvo aqui para ser buscado. Vamos ver aqui como essa vela finaliza. Ó, finalizou interessante. Vou comprar aqui, pessoal. Vou comprar, por mais que fez uma indecisão, certo? Aqui neste contexto, entenda que o alvo é este pavio, porque ele já saiu desta região aqui, ó. Correto? Tá tendo bastante retração, melhor ponto era aqui embaixo, com certeza. Mas aqui tende a ser um alvo a ser buscado. Ó, bastante retração. O melhor ponto de entrada era lá embaixo. Confesso aqui que eu fui um pouco precipitado, porque tanto aqui como no corpo era o melhor alvo, correto? Mas entendam o conceito que se ele já saiu de uma região, ele de fundo, correto? Uma região de fundo, ele tende a ir buscar uma região de topo, correto? E para ir buscar essa região de topo, ele vai buscando as suas liquidez. Tanto as suas liquidez como o seu rompimento, para depois fazer a tua rejeição e sua impulsão para ir buscar aquele topo. Beleza? Vamos para uma segunda mão. Acho que 2 entradas já tá ótimo. Ó, no caso aqui, temos este interesse aqui, beleza? Aqui, ó, esta região aqui é tudo uma região também que o preço ele pode bater e entrar à venda aí, correto? Mas entendo que é necessário ele fazer este rompimento para fazer essa rejeição, para aí sim vir buscar este topo. Aí a gente aguarda. E outro detalhe, pessoal, todo preço, percebam que aqui, ó, essa região toda é uma região que pode segurar o preço. Percebam aqui uma leve zona de bipolaridade, que é o quê? Ó, entrou venda, rompeu. Aqui, a venda não conseguiu se conectar, entrou compra. Esta região aqui é uma regiãozinha de bipolaridade, quando o preço trabalha tanto acima como abaixo.
Vamos ver aqui outro gráfico. Ó, aqui é a mesma coisa, certo? Temos essas duas regiões aqui que são alvos. Veio já de encontro essa região e já tá dando o seu na sua rejeição aqui, ó. Aí percebam como a estrutura é muito importante. Topo, fundo duplo, fez um fundo duplo, demonstrando que o quê? Que a venda tá fraca, certo? Então, se a venda tá fraca, por mais que ela rejeite aqui nesta região, ó, tem liquidez, mas a estrutura é muito importante. Então, dentro desse cenário, a gente aguarda. Ó, aqui nitidamente temos este alvo aqui, correto? Essa liquidez lá para ser buscada. Isso aqui é um topo. Isso aqui por si só já é o alvo do preço, correto? Se esta vela aqui, exatamente o que ela está fazendo, ó, leitura de terceira, ela descer um pouquinho e compra. Compra aí mesmo, tá? Por quê? Ela tende a dar uma vela para vir buscar estas regiões aqui, ó. Essa região toda aqui. Então, se acabou de fazer o rompimento de uma estrutura, isso mostra para mim que está com força na compra. Então, com esta leitura, eu acredito numa vela compradora de continuidade para vir buscar esta região aqui. É desta forma que a gente trabalha essa leitura de alvo. Entendam que tudo é alvo. Porém, o que vai fazer com que a entrada seja interessante é exatamente isso. O contexto que ela nos mostra, tá? Perceba que ela foi lá em cima, ó. Ela foi lá em cima, vamos ver se dá boa ou ruim. Ó, deu boa. Ela foi lá em cima, tocou na região e já podia reverter, porque ela já deu o seu alvo, correto? Claro, agora aqui, ó, ela pode formar uma indecisão para depois do preço cair, ou então fazer o seu rompimento, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido nessas aulas que é isso sobre alvo, porque tudo aqui no gráfico é um alvo do preço. Não, ó, vamos supor aqui, ó. Temos toda essa região aqui, deixa eu botar aqui quadrado. Ó, temos toda essa região, correto? Percebam que dentro dessa estrutura lateral, os maiores alvos do qual a gente pode identificar os seus topos e os seus fundos, correto? Mas também dentro desses meios temos os alvos aqui, que é os pavis, que é essas regiõezinhas aqui, ó. Lógico, fica muito mais arriscado trabalhar nessas regiões, então a gente sempre trabalha topo e fundo, certo? Nas regiões lateral. Perceba que fez o seu rompimento. Momento que fez o seu rompimento é porque ela quer buscar um fundo logo abaixo. Lógico que ela não vai ir de primeira. Pode acontecer, mas muitas vezes não. Ok, fez o rompimento. Fez o rompimento. Essa região aqui, ó, a partir do momento que ela faz esse rompimento, esta região se transforma num alvo. Tanto que ela tem que se decidir se ela vai se conectar nessa região ou se ela vai rejeitar a região. E assim a gente vai entendendo como o gráfico funciona, certo? É arriscado nós operarmos quando tem muito alvo, digamos assim. Porque o preço, tipo aqui, ó. Olha só a quantidade de alvo que tem. Então o preço ele pode ir para qualquer lugar o tempo todo. Então busquem gráficos do qual você olha
entende o movimento, não tá um movimento tão complicado, digamos assim, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que dá para passar. Acredito que seja isso, pessoal. Tudo, ó. Isso aqui é um alvo, isso aqui é um alvo, alvo, alvo. Entendo que tudo isso aqui é alvo, é tudo que o preço tende a preencher em algum momento, certo? Então tudo vai ser alvo. Não existe no mercado isso aqui só um topo, isso aqui é o alvo e pronto. Não. Aí o que acontece? Se fosse assim seria muito fácil, né? Mas até esse preço chegar lá, ele vai ter que ir buscando outros alvos, certo? Para fazer suas conexões, fazer seus rompimentos, para fazer a sua impulsão, para ir buscar aquele outro alvo, entende? Então, por isso que sempre falam que devemos sempre trabalhar a favor da estrutura, a favor dos alvos. E a gente na lógica no preço, eu particularmente, eu gosto de trabalhar muito com essa ideia de buscar topos e fundos, correto? E também a leitura do pavio. Se tem pavio para ser buscado, fica muito mais interessante. A mesma coisa quando tem um topo. Se tem um fundo que tem liquidez em aberto, aqui temos um comando ocultando ela. Ainda assim, é um fundo que ele vai ser buscado em algum momento, correto? Mas se temos um fundo do qual a liquidez está em aberto, se aqui tivesse um paviozinho, seria muito mais interessante. Não precisaríamos de tanta confirmação. Agora, quando um topo ou um fundo ele não contém a liquidez, por mais que esteja uma região que vai ser buscada, porque é um alvo sim, a gente espera confirmações melhores, certo? Tipo aqui, ó. Olha só aqui. Isso aqui é um alvo. E o que aconteceu? Ó, fez aqui a tripla, essa indecisão, né? Fez a indecisão já no primeiro toque. Ela tocou e já fez a indecisão. Entrou venda. Por mais que tenha esta leitura de alta, essa tendência de alta, esta região aqui demonstra para nós que pode sim entrar venda aí. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês essa relação, o que é um alvo no mercado. E até a próxima aula. Valeu!